nós vamos falar agora da reflexão da luz. A reflexão da luz é o fenômeno óptico, onde o raio de luz incide num ponto da superfície, reflete, desvia e volta para o mesmo meio. Observem que nós temos aqui o raio incidente, temos o raio refletido e temos aqui a reta normal. Essa reta normal, ela sempre é perpendicular à superfície. Ela divide o ângulo entre os dois raios em dois, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Aí a reflexão, ela obedece a duas leis. A primeira lei é bem simples. Ela fala que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. Coplanar quer dizer que pertence ao mesmo plano. A segunda lei já fala que esses dois ângulos, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, são sempre iguais. Temos aqui uma figura que confirma essas duas leis. Raio incidente, primeira lei. A reta normal e o refletido são coplanares. E a segunda lei diz que os ângulos de incidência e de reflexão são congruentes, ou seja, iguais. Observando cuidadosamente a reflexão de um raio luminoso e medindo os ângulos de reflexão e de incidência, podemos concluir duas coisas. A primeira é que o raio incidente, o raio refletido e a normal no ponto de incidência estão no mesmo plano. A segunda é que o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência. Bom, os espelhos planos são a aplicação direta da reflexão da luz. Um espelho plano é toda a superfície plana, polida, de alto poder refletor. Não somente aquele espelho que nós temos em casa, de vidro, uma lâmina de vidro com nitrato de prata atrás. Não. Toda a superfície que oferece uma reflexão, né, superfície plana, podemos chamar de espelho. Então, por exemplo, o mais famoso espelho d'água do mundo está em frente ao Taj Mahal, na Índia. Então, a água parada, ela reflete boa parte da luz. É um espelho d'água. Nos espelhos, nós temos o seguinte. Observem aqui um objeto, um ponto P, tá? Ele está diante de um espelho plano, certo? E o espelho vai formar, vai conjugar uma imagem deste objeto. Observem que o raio de luz, ele incide aqui no espelho, volta na direção perpendicular. Outro raio de luz aqui incide, formando o ângulo I, tá? E reflete, formando o ângulo R, igual ao ângulo I. Observem que, se você prolongar esses dois raios de luz, os raios refletidos, eles vão se encontrar aqui neste ponto, que chamamos de P'. Nós só usamos aqui dois raios, mas sabemos que o objeto pode emitir N raios de luz. Usamos dois para ilustrar. Observem que esse P', que é a imagem deste objeto, ela tem algumas características. Primeira, e a mais notável nesta figura, é que a distância é a mesma, pois a imagem ela é equidistante em relação ao objeto. O objeto e a imagem são equidistantes em relação ao espelho. Observem que esta imagem é formada também pelo prolongamento dos raios. Essas linhas pontilhadas aqui são chamadas de prolongamentos. Então, quando os prolongamentos dos raios refletidos se encontram, é ali onde vai ser formada a imagem. Essa imagem, portanto, quando é formada por prolongamentos, é chamada imagem virtual. Ela não pode ser projetada. Você não pode pegar um espelho plano, colocar diante do seu rosto e projetar a imagem do seu rosto na parede da sua casa, numa tela. Não pode, porque essa imagem é uma imagem virtual. Só está ali, dentro, entre aspas, do espelho. Bom,
a equidistância, observem aí cada figura dessas, que a imagem ela é equidistante, né, em relação ao espelho. Observem aqui embaixo também que as naturezas são opostas em relação ao espelho plano. Olha, a natureza do objeto e da imagem. O objeto é real e a imagem é virtual. A equidistância permanece. Observem também que a imagem ela é enantiomorfa. O que quer dizer isso? Ela tem forma contrária. Observem aqui nessa figura, o personagem aqui, ele está com a luva azul na mão esquerda e a sua imagem é como se estivesse com a mão direita, né? Aí observem, o que é esquerdo no objeto é direito na imagem. Então, a imagem, se ele fosse transportado para esta posição aqui, ele teria que levantar a mão direita. Observem aqui a palavra física, né, que está de forma contrária. É por isso que na ambulância a palavra está escrita ao contrário. Quando nós podemos ver, né, diretamente. Porém, o motorista que está na frente da ambulância, ao olhar pelo espelho retrovisor, aquele espelho central dentro do carro, que é plano, ele vai ver o nome corretamente aos seus olhos. Bom, a imagem conjugada por um espelho plano é virtual, não pode ser projetada, direita ou direta. Observe aqui que o objeto está orientado para cima, a imagem também está orientada para cima, tá? Equidistante, mesma distância, observem aqui, simétrica, ou seja, enantiomorfa, tem forma contrária, e de mesmo tamanho que o objeto. A altura, o tamanho é o mesmo. Se você estiver diante de um espelho chamado plano e a imagem for maior ou menor, ele não é plano, pode ter certeza disso. Porque no espelho plano, a imagem tem o mesmo. E um espelho plano. Eu vou colocar esse primeiro objeto a uma distância de 10 centímetros do espelho. Agora, no segundo objeto, eu vou colocar exatamente onde aparece a imagem. E vou conferir aqui a distância. Que é 10 centímetros também. Ou seja, a distância que se forma a imagem no espelho plano é igual à distância que se coloca o objeto. Qual a diferença entre as imagens reais e virtuais? Nós vamos falar mais dessa diferença quando entrarmos em espelhos esféricos. Contudo, podemos dizer que a imagem virtual ela é formada pelo processo de prolongamento, como eu tinha afirmado anteriormente. E a imagem real é formada pelo encontro dos raios refletidos efetivos. Também nós vamos ver lá quando estudarmos espelhos esféricos, ok? A imagem real pode ser projetada, a virtual não. Então, quando estudarmos espelhos esféricos, nós veremos as imagens reais.
Observem que para você encontrar a imagem de um objeto, você basta seguir essas características. Primeiro passo, observem aqui que há duas linhas, que a imagem está na mesma linha, olha, vertical, a mesma linha perpendicular aqui em relação ao espelho. Tá? Observem a distância, que é a mesma, não é? De A até o espelho, há duas linhas até o espelho. Tá? Essa imagem, ela é uma imagem virtual, direta, enantiomorfa, não é, ou simétrica, e equidistante. Tá? O campo visual é o seguinte: se você observar bem, você não consegue ver todo o seu ambiente, o ambiente onde você está, através do reflexo do espelho que está com você. Não consegue ver. Você consegue ver uma região. Essa região que você consegue enxergar através da reflexão, do reflexo no espelho, é o que nós chamamos de campo visual. Para você saber o campo visual, é bem simples. Aqui você tem o observador. Basta você transportar, vamos dizer assim, o observador para atrás do espelho, entre aspas, trazendo ele para cá, como se ele estivesse aqui, neste ponto aqui, na mesma distância, na mesma linha. Estão vendo? Aqui, olha. E este observador estivesse enxergando a partir daqui, como se o espelho fosse um buraco, um orifício. Aí o que você estiver vendo nessa região aqui, essa região é o campo visual. Então, observe aqui embaixo, olha, aqui, rebater o observador e para trás e traçar dois raios de luz que tangenciam o espelho. Essa região se chama campo visual, ok? Observe um campo visual aí. Bom. Aí, observe um campo visual, tá? Basta levar o observador para trás, aqui, olha, e a partir daqui traça dois raios que passam pelas extremidades do espelho e essa região se chama campo visual. Bom, a translação de espelho é o seguinte. Aqui você tem um objeto. Observem esse objeto na figura de cima e na figura de baixo. Observem que o objeto não sai do lugar, ele é fixo. Mas o espelho não. O espelho, ele se desloca, tá? O espelho se desloca. O que é que vai acontecer quando o espelho se desloca? O espelho é essa linha aqui, essa linha amarela, tá? Quando o espelho está nessa posição, observem a distância do espelho até o objeto. São 2 unidades, 1 a 2 unidades. A imagem vai estar também a 2 unidades do espelho. A distância é a mesma do objeto em relação ao espelho, da imagem em relação ao espelho. Tá? São equidistantes em relação ao espelho. Mas observem que o espelho está se movendo, se afastando do objeto, com a velocidade VE. Se o objeto se afastar, a imagem também vai se afastar, não é? Observem que o espelho sai deste ponto e vem para este aqui. Estão vendo? Qual a nova distância do espelho até o objeto? Vamos contar? 1, 2, 3, 4 unidades. Qual a distância da nova imagem para o espelho? 1, 2, 3, 4 também. Mas observem o seguinte, que o espelho saiu daqui, olha, até aqui. Ele percorreu o espelho, 2 unidades. Daqui até aqui são 2 unidades. Estão vendo? Enquanto o espelho percorreu 2 unidades, a imagem, observem a imagem que estava aqui na primeira situação, estava aqui. Ela percorreu quantas unidades? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Ou seja, enquanto o objeto percorreu 2 unidades, 1, 2, a imagem percorreu 4, o dobro. Então, nós temos aqui sempre essa relação. Quando o objeto está fixo e o espelho se move, o deslocamento da imagem, o desão, tá? É o dobro do deslocamento do espelho.
tá certo? O deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. Como tudo acontece simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, isso vai valer, essa relação também vai valer para a velocidade. A velocidade da imagem em relação ao objeto é o dobro da velocidade do espelho em relação ao objeto. Então, observação: quando o objeto está fixo e o espelho se move em relação ao objeto, a velocidade da imagem em relação ao objeto, que é essa daqui, é o dobro da velocidade do espelho em relação ao objeto, ok? E aí nós temos agora uma outra observação, que é o seguinte: agora vamos considerar que o espelho esteja fixo. Agora é o espelho parado, fixo, tá? Na primeira situação, o objeto é que estava fixo, agora é o espelho. Aí nós temos o seguinte: quando o espelho está fixo e agora o objeto que se move, observem aqui a criança, não é, que está se movendo aqui para a esquerda, não é? A imagem dela vai se mover no sentido oposto, para a direita, tá? Em relação ao espelho. A criança se move aqui com velocidade v em relação ao espelho. E a imagem também vai se mover com a velocidade v em relação ao espelho. Agora, se eu perguntar, se uma questão te perguntar qual a velocidade da criança, do objeto em relação à imagem, observem que o objeto e a imagem estão se movendo em sentidos opostos. Aí, relembrando um pouquinho lá de movimento, né, na composição de movimento, velocidade relativa. Qual a velocidade relativa? Qual a velocidade do objeto em relação à imagem? É só somar. Sentidos opostos, você soma. Então, esse 2v aqui corresponde à velocidade do objeto em relação à imagem. Lembrem, a velocidade do objeto em relação ao espelho é v, da imagem em relação ao espelho também é v, mas a velocidade do objeto em relação à imagem é 2v. Se a velocidade do garoto for 10 km por hora em relação ao espelho, da imagem também será. Qual será a velocidade da criança, do objeto, em relação à sua imagem? 20. É só dobrar. Na associação de espelhos, ou espelhos conjugados, né, espelhos angulares, nós temos o seguinte. Observem aqui que nós temos dois espelhos, tá? Espelho 1 e espelho 2, tá certo? Entre eles há um ângulo, nesse caso aqui 90 graus. Aqui eu tenho um objeto, ok? Nesse caso, nós temos o seguinte: quando esse objeto está entre os espelhos, nós vamos ter um certo número de imagens formadas, porque um espelho vai formar uma imagem, outro espelho forma uma imagem, um espelho pega a imagem do outro para formar uma terceira imagem e assim vai, tá certo? O número de imagens formadas, né, ou vistas pelo observador, é N. Observem aqui, N é o número de imagens vistas pelo observador. Então, nós vamos ter o quê? A fórmula é 360 sobre alfa menos 1, tá? Então, observem, por que esse menos 1, Marcão? Porque no final aqui, a imagem no final, essa imagem aqui, olha, essa imagem, na realidade serão duas imagens formadas no final, contudo, nós só veremos uma, tá? Então, um espelho forma a imagem de uma imagem de uma imagem, e no final eles acabam que jogando duas imagens aqui. Só que como elas estão sobrepostas, nós só veremos uma. Por isso que nós vamos ter esse menos 1 aqui. Então é muito fácil. 360 sobre alfa menos 1. Ok? Bom, observem aqui novamente a mesma fórmula, né? Temos que tomar um certo cuidado, uma certa consideração, que é o seguinte: se essa divisão aqui, 360 sobre alfa, né, der um valor ímpar, a relação só será válida se o objeto estiver aqui no plano bissetor,
que vocês aprenderam lá na aula de geometria, no plano bissetor, essa linha pontilhada, que divide o ângulo entre os espelhos ao meio, em dois ângulos iguais. Só vale se der ímpar esse quociente aqui. Essa relação só vai valer se o objeto estiver aqui no plano bissetor. Observem aqui esta figura, esse objetozinho aqui, que está entre os dois espelhos. Observem que aqui, olha, forma uma imagem, aqui forma outra imagem, e aqui você vai ter sempre, aqui no meiozinho, sempre duas imagens sobrepostas, mas só estamos vendo três. Por isso da fórmula aqui, são 4 formadas, aqui são sempre duas no final, então são 4 formadas, porém só veremos 3. Por isso que na fórmula tem esse menos 1 aqui, ok? Bom. Observem neste vídeo que se colocarmos os dois espelhos paralelos um em relação ao outro, a tendência é de formar infinitas imagens. Bom, observem aí a confirmação da fórmula, né? Lá na figura à direita, vocês estão vendo aí que formam várias imagens da pessoa. A fórmula 360 sobre alfa menos 1. Tá? Então, temos aí alguns exemplos. Tem o quê? Bom, N é igual a 360 sobre alfa, né? Alfa menos 1. N é 71, número de imagens. 360 né? Sobre alfa menos 1. Não, essa parte eu vou tirar.
A rotação de espelho plano. Na rotação de espelho plano, nós temos o seguinte. Aqui é um único espelho, não são dois espelhos não, tá? Nesse espelho aqui, observem que o espelho está na posição 1. Vou pegar essa figura aqui à direita. Primeiro ele está nessa posição 1, aqui. E aí ele sofre um giro, ele gira. Olha, o espelho gira. Bom, observem bem. Observem que quando ele está primeiro na posição 1, o raio incide tocando neste ponto aqui, tá? Aí ele reflete nessa direção aqui, tá certo? Quando você gira o espelho, observem que o raio vai incidir agora em outro ponto do espelho. Neste ponto aqui, com um novo ângulo também. O primeiro ângulo foi A, tá? E o segundo ângulo vai ser esse aqui, B. Observem que o ângulo B é maior do que o ângulo A, né? Observem também que o raio refletido na segunda posição, que é esse aqui, olha, ele é refletido nessa direção aqui, tá certo? Não é paralelo ao primeiro, não. Observem então que se você prolongar o primeiro raio refletido e o segundo raio refletido, nós vamos obter este ângulo delta. Olha, quando o espelho estava nessa primeira posição e passou para a segunda posição, o ângulo entre a primeira e a segunda posição do espelho é o ângulo alfa. Esse ângulo delta é o ângulo entre os dois raios refletidos, tá certo? Há uma relação entre esses dois ângulos. A relação é essa daqui, que é muito simples. Olha, observem bem que o ângulo delta é o dobro do ângulo alfa. Não tem segredo nem mistério nenhum. Delta é sempre o dobro de alfa.